Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 95.400 dólares no exato momento que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin e altcoins que sofrem com notícias cada vez piores. Mas estas notícias marcaram fundos no passado e elas podem sim marcar fundos neste atual momento. E eu quero te mostrar isso. Então, eu peço, fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu também vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Vamos pegar vários ativos, somar com os pedidos de ontem e fazer uma mega avaliação. É isso que eu me comprometo com você. Então deixe aí nos comentários os ativos que você quer que eu avalie. Bom, vamos entender o que aconteceu ontem. No Senado, Jerome Powell, que é o chefão do Fed, o Banco Central norte-americano, colocou por terra o QE, o Quantitative Easing, ou seja, o afrouxamento quantitativo só vai acontecer quando a taxa de juros estiver próxima a zero. Esta foi uma fala importantíssima e que levou o mercado a sair das faixas de 97 mil para as faixas de 95 mil dólares. Ainda nos mantivemos acima destes pontos. Então, quantitative easing, que traria liquidez para o mercado, está fora da jogada, pelo menos para os próximos meses. A esperança dos investidores era que a gente visse uma taxa de inflação melhor do que o esperado. E o que aconteceu hoje? Veio horrível, muito pior do que o esperado, mas muito pior mesmo do que o esperado. Notícias ruins que impactaram o mercado, mas impactaram de que forma? A gente pode verificar que o Bitcoin está se mantendo resiliente. As altcoins, através do Total 3, também a gente teve sim valorização, agora está tendo uma retração, mas a gente está muito longe dos pontos da semana passada, como você pode verificar aqui. Bitcoin bateu 91 mil dólares na semana passada, estamos falando de 95 mil dólares para o Bitcoin, e as altcoins em linhas gerais atingiram um market cap de 740 bilhões. A gente ainda está flertando acima deste suporte, em 870 bilhões de dólares. A dominância está com leve rejeição. Facilito até a sua visualização aqui. Estamos com leve rejeição depois da rejeição agressiva que tivemos na semana passada. Então, a gente está vendo notícias, não se engane, muito ruins para a macroeconomia e para a liquidez do mercado. E ainda assim, o mercado cripto não está entendendo como algo devastador. No passado, a gente poderia ter visto, e a gente ainda pode ver, entenda, mas a gente está fazendo uma avaliação com pontos preliminares, a fala de Powell colocando que a gente não vai ter o quantitative easing, que joga a liquidez agressivamente no mercado para provavelmente esse ano, talvez para o ano que vem, jogaria uma água fria, traria um banho de água fria gigantesco para o mercado. O mercado, na teoria, teria que ter caído bastante. E se a gente pensar na inflação, nossa senhora, nem se fala. É um dado horrível. Por quê? A inflação, ela não está caindo, ela está aumentando. Ou seja, isso afasta o corte na taxa de juros. Se a inflação está subindo, o Fed não vai cortar a taxa de juros. Isso quer dizer que simplesmente acabou o bull market e acabou a alt season? Nem teremos alt season? Na minha humilde opinião, muito pelo contrário. A gente está vendo, depois de ter presenciado a maior liquidação de toda a história do mercado cripto, a gente está vendo uma exaustão dos vendedores. Pode parecer para muitos que no curto prazo, nada traz uma valorização, mas se você avaliar, pelo outro lado, nada está trazendo uma desvalorização gigantesca. A gente está se sustentando em vários ativos, eu não falo apenas do Bitcoin, altcoins, a gente está se sustentando muito acima dos pontos
mínimos que a gente atingiu de domingo para segunda da semana passada, do dia 2 ao dia 3 de fevereiro. Então, a gente está vendo uma resiliência no mercado. É isso que eu estou enxergando. Depois de tamanha liquidação e de uma movimentação que levou o mercado de varejo embora e as altcoins a níveis não vistos desde o bear market, a gente está sim sentindo uma resiliência, o que pode até indicar que o mercado estava precificando essas falas e esses cenários extremamente pessimistas. Não vai ter o quantitative easing, não vai ter o afrouxamento quantitativo, que coloca a liquidez no mercado. Não vai ter, talvez, tão cedo o corte da taxa de juros. Oh, meu Deus do céu! Isso deixa o dinheiro mais caro. Isso não é benéfico para o mercado de risco. Então, por que esses caras não estão caindo? É justamente pela precificação do cenário pessimista. O mercado precificou na semana passada, junto com as tarifas, junto com a manipulação, todo esse cenário menos interessante. Mas isso acaba com o bull market? Na minha humilde opinião, não. Se a gente fala de Bitcoin, e eu analisei ontem, eu peço a você que olhe o vídeo que eu gravei no dia de ontem, os Bitcoins que estão no mercado de balcão, eles estão despencando. Enquanto as sardinhas estão vendendo, as baleias estão acumulando. Isso é um indicador muito importante. Eu mostrei dias atrás. Isso por si só já é um indicativo de alta do mercado. O Bitcoin que está no balcão, ou seja, no mercado de OTC fora das corretoras, essa quantidade de Bitcoins está chegando ao fim. E com esta quantidade de Bitcoins chegando a níveis muito críticos, a gente vai acabar vendo os grandes investidores, os fundos de investimento, os países comprando diretamente das corretoras, que sim, estão vendo uma queda livre também no suprimento de bitcoins, na oferta de bitcoins. Isso por si só, entenda, se a gente tem mais inflação e a gente está falando de um ativo deflacionário, que é o Bitcoin, que ainda, além disso, tem uma aceleração da queda do seu suprimento, ou seja, da sua oferta, somado à alta demanda, a gente tem um choque no preço, que vai levar a uma aceleração. Eu falei e detalhei tudo sobre isso no dia de ontem. Então, mais uma vez, confira o vídeo que eu gravei ontem. Maravilha! O Bitcoin está se sustentando. E a gente tem que, historicamente, o CPI, seja com dados bons ou ruins, tem marcado fundos. Fundo, provavelmente fundo desta vez. Some dados ruins com notícias ruins que não derrubam o mercado, bastará uma notícia meramente positiva, neutra, para que a gente veja o mercado acelerando. E a gente olha para o gráfico, e o gráfico está se sustentando muito bem do Bitcoin. A gente está em uma acumulação chata, com certeza, mas é uma acumulação que, se você avaliar, é muito interessante, porque a gente não está perdendo. Isso é de forma preliminar, a gente vai atualizar esta avaliação lá no grupo geral, o link está na descrição do vídeo, hoje ao final do dia. Mas olha só o que está acontecendo: resistência, 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 suporte, suporte. Olha quantas vezes a gente toca e a gente rejeita. Então existe sim uma ação do preço aqui. Inclusive a gente atingiu na semana passada a média curta do P-Cycle Top e hoje a gente se aproximou muito dela mais uma vez. A gente tem sim o RSI do gráfico diário cada vez mais próximo do preço atual, como você pode ver no RSI Levels. A gente já está com o preço aqui em 89 mil dólares. Conforme o preço fica aqui acumulando, estes dois pontos acabam se aproximando. Então a gente pode ter uma formação de base de preço mensal antes sequer da gente ver quedas mais agressivas, o que aumenta a probabilidade da gente seguir em um cenário macro de alta. Então a gente está vendo, por uma questão gráfica, uma questão técnica e por uma simples oferta e demanda,
Oferta cada vez menor, demanda cada vez maior. Choque na oferta e demanda, preço explode. Bom, beleza, Bitcoin explode, Bitcoin se dá bem em cenários de inflação, show. E as altcoins? Se a gente não vai ter o quantitative easing, se a gente não vai ter tão cedo o corte na taxa de juros, o que a gente pode esperar da out-season? Eu já expliquei a out-season e tem uma aula a respeito da out-season aqui embaixo, out-season 00. E é importante também que você assista a aula de caixa infinito, também está aqui na descrição desse vídeo. O que eu enxergo para a out-season? A out-season é um movimento que, obviamente, seria muito beneficiado pelo quantitative easing, o afrouxamento quantitativo do Fed, que injeta liquidez no mercado. Só que o fato de não termos, o quantitative easing, 2, o corte na taxa de juros, isso não vai impedir, na minha humilde opinião, que o Fed, na verdade não o Fed, que a gente tenha, de fato, a out-season. Por quê? Vamos lá. Eu falei na segunda-feira que a out-season poderia ser salva por conta do TGA. TGA, resumidamente, de forma bem simples. TGA é uma conta poupança de emergência que o Fed tem e que neste momento tem 870 bilhões de dólares. Não é propriamente um QE, ou seja, um quantitative easing, mas é um artifício que o Fed pode usar, uma vez que o governo norte-americano já ultrapassou o teto da dívida. E o dinheiro vai acabar entre esta semana e a próxima. Então, se o mercado entende que este dinheiro para o funcionamento dos Estados Unidos está para acabar, o Fed pode também utilizar o TGA, que é uma reserva estratégica, é uma conta que está lá com o dinheirinho parado para injetar no próprio governo, trazendo liquidez para o mercado e fazendo com que isso tenha um impacto positivo no Bitcoin, posteriormente nas altcoins. É isso que eu enxergo, eu estou avaliando isso e eu detalhei um vídeo de mais de 50 minutos. Por isso que é importante você assistir às aulas, se assistir de forma completa, para você entender tudo. Não basta eu falar 1 minuto sobre um assunto para você entender. Então, para você entender tudo sobre o TGA, eu te convido a assistir a aula de segunda-feira, desta segunda-feira. Ela é longa, sim, mas ela é essencial para você que está investindo em altcoins. Então, aulas extremamente importantes. A aula de ontem, oferta e demanda. E a aula de segunda-feira, TGA, pode salvar a out-season. Enquanto a gente enxerga o Bitcoin extremamente saudável e as altcoins, sim, saudáveis, mas elas tiveram quedas, tudo bem, eu entendo isso. E a gente aproveitou para fazer compras na semana passada, eu venho mostrando isso diariamente, mas elas estão, sim, se sustentando dos seus fundos. E este histórico aqui me leva, sim, a avaliar que a gente pode estar numa formação de fundo. Some isso a medo. Estamos em medo. O Bitcoin está em 96, 97, 95. Estamos em medo. No índice de medo e ganância, estamos em medo. Tivemos uma liquidação gigantesca. O Fear and Greed, que é o medo e ganância, está em medo. O que mais que nós temos? Nós temos a Funding Rate, que é a taxa para operações no mercado futuro, que as corretoras cobram. Ela está negativa, ou seja, você está recebendo para fazer operações de long. Isso quer dizer que você deva fazer? Não. Este é um indicador também de fundo. Muitas vezes em que a gente tem a funding rate negativa, a gente marca fundos. Então a gente está com uma série de indicadores extremamente importantes, que estão marcando fundo local. É certeza? Obviamente que não. A gente está falando aqui de probabilidade. Então a gente tem que ficar de olho em quê? Nos pontos mais críticos, de curtíssimo prazo. O macro segue bullish? Totalmente. No micro, 98.500 é o primeiro ponto a ser rompido. Por quê?
Eu vou traçar aqui e eu vou jogar aqui. Veja, a gente tinha sim uma linha de tendência de baixa aqui, mas eu quero ser mais conservador. Então eu vou colocar essa linha de tendência de baixa aqui. E o primeiro desafio que o Bitcoin tem para iniciar pernadas de alta será 98.500. Posteriormente os 100 e aí sim a gente vai buscar os 106. Abaixo, quais são os pontos críticos? Temos a média curta do P-Cycle Top, ela está justamente em 93.600. Eu vou marcar ela aqui. Espera aí que eu quero marcar ela. Vamos marcar ela em vermelho, 93.600. Esse é o ponto mais crítico que você tem que ficar de olho. Abaixo deste ponto, nós temos o ponto mínimo que nós atingimos na semana passada, 91 mil dólares. Abaixo deste ponto, qual é o ponto mais crítico? A gente vai olhar para o RSI do gráfico diário batendo em sobrevenda, ou seja, nós temos o ponto de 89.200. Então esses são os pontos mais críticos para baixo e este é o ponto mais crítico para cima. 93,5, 91.200, 89.300 suportes. Resistência, começou a passar de 98,5, naturalmente a gente tem os 102.500, resistência, suporte, resistência e naturalmente 106. Esteja preparado, mesmo diante de um cenário que tinha tudo para ser horrível, era para a gente estar caindo. Eu falo com toda a tranquilidade do mundo. Era para a gente estar caindo, hoje, no Bitcoin, 8, 10, 12%. E era para as altcoins estarem caindo 40, 35%. Por quê? Porque esse é um cenário macro que não é bom, é ruim. O fato da gente estar se sustentando é algo bom. Coloque isso para você. É algo bom. Então, a gente tem que olhar para esses pontos enquanto a gente não tem os rompimentos, mas ainda com uma visão, na minha humilde opinião, bullish, porque o macro segue bullish. É importante que você se lembre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresenta aquilo que eu estou fazendo e que eu vou fazer com base no gráfico. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. E eu quero te fazer um convite, você que quer investir no seu conhecimento, quer ter acesso a tudo que eu faço, minha carteira de investimento, meus trades, você quer ter acesso às minhas metodologias, metodologia de compra, metodologia para construção de carteira, para realização de lucro, para rebalanceamento de carteira, você quer ter acesso às minhas estratégias, quer ter acesso aos planos, plano A, plano B, plano C, plano D, plano macro, plano de bull market, plano de bear market, sim, dá para lucrar muito no bear market, ou você acha que a gente só lucra na alta? Não, você pode lucrar muito na queda, porque o medo se alastra mais rapidamente do que a euforia. Você quer ter diversas aulas que te dão base? Você quer ter um suporte 1 para 1 comigo? Você tem isso tudo nos nossos programas de conhecimento. Grupo Premium e Grupo do Desafio são 2 grupos fechados do Telegram em que você tem acesso completo a tudo isso. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Contando ainda com um desconto que a gente tem em parceria com a corretora Bybit, desconto de 25%, que está chegando ao fim. Você pode sim investir no seu conhecimento. Como que você faz para ter mais informações? Acessa o link da descrição, nosso grupo do Telegram, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Entenda o ponto em que nós estamos, aproveite os movimentos e esteja pronto para os cenários de curto prazo, mas olhando para o longo prazo. Não tem lucro imediato, não. Esse mercado aqui é coisa séria, não é lugar para aventureiro. Eu volto a qualquer momento com atualizações. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.